Continuando aqui no desenvolvimento do nosso projeto, neste vídeo a gente vai ver sobre a questão da esteira, da automação da caixa em cima da esteira. Questão do set point de velocidade, vamos começar de fato a programar neste vídeo. Vamos lá, então só recapitulando, no primeiro vídeo a gente viu o funcionamento onde nós vamos chegar, no segundo vídeo nós vimos sobre a criação das variáveis. Então a gente já criou grande parte das variáveis que a gente precisa, e agora a gente vai começar de fato a realizar as automações de algumas partes e depois fazer a integração do negócio como um todo. Então aqui, inicialmente, vamos aqui no nosso main, nós vamos programar, claro, de uma forma estruturada, a gente não vai simplesmente colocar tudo aqui no main, mas algumas coisas provavelmente vão aparecer aqui. A primeira delas é o seguinte, eu quero deixar aqui uma network para ser as minhas saídas. Isso é uma boa prática de programação minha, que eu utilizo. Vejo que muita gente faz assim também, mas não são todos, certo? Eu gosto de tudo aquilo que é saída física, eu deixar numa network só, porque num eventual diagnóstico que eu precise fazer, tá tudo no mesmo local, ok? Se a gente for lá na IHM, e se a gente está falando de esteira, a gente vai ver que o que comanda a esteira aqui, é o meu motor 1. Para essa aplicação, o meu motor 1, ele só tem um sentido, que é o sentido horário. A minha esteira aqui não tem a possibilidade dela voltar com alguma caixa. Pelo menos não foi pensado nisso. Claro que a gente pode agregar essa funcionalidade depois. Mas a princípio eu posso tratar o meu motor 1 como simplesmente motor 1. Eu não preciso fazer referência ao sentido de giro dele como horário e anti-horário. Diferentemente dos outros motores, que esse sim nós vamos ver, faz toda a diferença. Que é o caso aqui do meu motor 2 e do meu motor 3, que pode tanto subir, ou seja, está num sentido, quanto descer, o elevador está em outro sentido. Então, na hora que a gente chegar no motor 2 e motor 3, a gente vai ter que cuidar com essa questão do sentido de giro aí. Mas para o motor 1, não. Então, aqui na minha network de saídas, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o meu motor 1. Eu venho aqui, essa variável ela já está criada. Então, motor 1. O que vai acionar esse motor 1? Eu ainda não sei. Então, aqui, pela primeira vez eu vou usar o meu always false, que está lá, ou eu posso simplesmente digitar false aqui também. Dessa forma que está aqui, ele só está aqui de fato, porque nunca ele vai ficar verdadeiro. Mas é importante porque todos os acionamentos que a gente for fazer, e note que assim, o motor 1 ele vai ligar em diversos momentos, diversos passos da minha programação vai ligar ele. A gente não vai colocar a bobina em outro lugar, porque nós já vimos o problema que isso causa, né? A repetição de bobinas. A gente sempre vai colocar um auxiliar lá e a gente vem aqui e coloca um contato em paralelo do auxiliar daquele passo que nós estamos trabalhando. Então vai ser uma forma da gente minimizar muitos erros que poderiam surgir aí. Tá, então tá aqui, na minha network de saídas eu tenho aqui o meu motor 1. Uma outra network que é muito importante da gente colocar é uma network de chamada dos blocos. Vamos colocar assim. Por que eu estou colocando blocos? Eu não sei ainda quantos vão ser, tá? Eu já sei que é o que nós vamos criar nessa aula, que é onde nós vamos colocar de fato a nossa programação. Como a nossa programação ali é basicamente um modo automático, nós vamos chamar de modo automático, beleza? Então vou adicionar aqui, vai ser uma FC, tá? Então eu estou usando ela com aquele objetivo que eu falei para vocês, de segmentar a minha programação. Tudo aquilo que for de programação de modo automático vai estar ali dentro. Não estou usando com o objetivo de que seja uma função de fato, né? De que eu vou entrar um valor, ela vai processar e vai me retornar o resultado daquele processamento. Não. Aqui eu estou simplesmente separando a minha lógica dentro dessa função. Então aqui dentro eu vou chamar aqui de automático. Beleza. Pronto. Criado a minha FC automático, que é onde vai estar aqui praticamente, não vou dizer toda, mas grande parte da nossa programação. Primeira coisa que eu vou fazer, então, aquilo que a gente já sabe que precisa ser feito, a chamada do bloco. Minha FC automático, agora ela está sendo chamada. Isso significa que tudo que eu programar aqui dentro da minha FC, no momento em que eu fizer download, agora sim, o CLP vai estar entendendo e vai estar executando tudo que está aqui. A primeira parte, então, que é o que nós vamos ver hoje, é esteira. Vamos colocar assim. A esteira, a gente tem que pensar o seguinte. Vamos lá para a tela que fica mais fácil da gente entender.
Para a gente visualizar a esteira, o que vai fazer com que essa caixa se movimente? O fato do motor 1 estar ligado. Então, isso aí é uma pré-condição para a gente movimentar a nossa esteira. O motor 1 ele tem que estar ligado. Uma outra condição, e isso tem a ver com a velocidade da esteira, é esse input de uma porcentagem aqui de 0 a 100% que está lá na IHM. Isso significa que quanto menor aquela porcentagem, mais devagar vai estar a minha caixa em cima da esteira. E o inverso também é verdadeiro, né? Quanto maior for aquele set point, mais rápido vai estar a caixa. A grande questão é que a gente vai precisar aqui, eu não tenho esses valores, nós vamos pegar aqui juntos fazendo testes, que é qual é o tempo que eu preciso considerar para ser o tempo máximo, para que, por exemplo, a caixinha não simplesmente suma da tela, ou seja, ficou muito rápido. Então a gente tem que analisar, como a gente está fazendo aqui uma programação que não tem relação com o meio físico, ela está totalmente simulada, então a gente tem que fazer algo que seja agradável aos olhos para quem está visualizando aquela animação. Ou seja, a caixa, quando ela estiver rápida, ela ainda assim tem que ser possível da gente visualizá-la, ela tem que estar com movimento fluido, ao passo que quando ela estiver numa velocidade baixa, essa mudança de velocidade ela vai ser nítida, mas não algo que prejudique ali ou fique muito demorado ou muito rápido o processo. Tá, vamos lá então. Então aqui no meu automático, ó, o que eu tenho? A primeira coisa é aquele input que nós temos lá. Ele vai chegar de 0 a 100 para mim. Como que eu vou gerar essa movimentação da esteira? Vamos por partes, então. Conforme a gente já viu, eu sou muito fã de usar o bloquinho de adição, né? E o bloquinho de adição, na verdade, ele é o quê? É a posição da minha esteira, que é essa variável esteira. Como que eu sei disso? A gente pode ir lá e ver. Então, se eu pego aqui, ó, eu posso pegar, seja essa caixa, pode ser. Vamos pegar essa caixinha aqui, ó. Eu venho aqui em animações, movimento, eu tenho aqui, ó, movimento horizontal, olha só a variável. A variável que faz esse movimento horizontal é essa variável aqui, ó, esteira. Então é essa aí que eu preciso mexer nela. Então aqui, ó, aqui dentro, agora sim. A minha esteira, ela vai receber ela mais 1 quando alguma coisa acontecer. Né? Se eu deixar isso aqui dessa forma, a cada ciclo de scan tá somando 1, ou seja, eu não vou conseguir nem ver essa caixa. Ela vai sumir da tela, vai embora. Aqui eu vou ter algumas condições, né? Uma delas a gente já viu, que a esteira, a movimentação só acontece quando o quê? Quando o meu MA1 tá verdadeiro. Beleza. A segunda é o quê? Qual é o clock disso aqui? De quanto em quanto tempo eu preciso somar essa variável para que isso altere a minha velocidade lá na IHM? Então, se esse tempo ele for baixo, né? Ou seja, se o tempo for baixo, significa que numa amostragem igual ele vai somar mais vezes, ou seja, ela fica mais rápida lá na tela. Pode soar um pouco confuso ou complexo, mas nós vamos ver aqui na prática, vai ficar mais simples. Então essa aqui é a minha estrutura básica de somar a variável esteira lá na IHM, para a caixa ir percorrendo. Agora nós temos que cuidar da questão da escala e do clock, porque a variável que vem aqui eu preciso trabalhar ela, eu preciso gerar esse clock ainda. Como que eu gero esse clock? Normalmente a gente tem o quê? Um temporizador, ó, vou vir aqui, ó, vou chamar um tom. Aqui eu tenho que criar a instância dele, ok, vou deixar criada aqui, ó. Deixei uma instância global, certo? Uma instância global, se a gente precisar acessá-la, a gente vem aqui ó, dentro de System Blocks, Program Resources, e aqui está a minha instância, que é a que eu criei aqui. Eu posso inclusive usar essas variáveis aqui, mas neste caso não vou usar. Talvez eu até use, vamos ver. Aqui, o que eu tenho então? Na saída quando esse temporizador ele ficar energizado, ainda não sei o tempo desse temporizador, mas eu quero que duas coisas aconteçam. Eu quero que ele reinicie a contagem dele e quero que ele soma 1 lá na minha esteira. Então aqui, ó, eu vou usar a instância para a gente justamente ir mesclando isso, como eu fiz até agora no nosso curso, muito utilizando instâncias, tô nessa programação usando aqui, ó, as globais, né, as nossas PLC tags, então eu vou mesclando isso aí, que eu acho que fica mais fácil o entendimento. Né? Se tiver dúvidas também é só colocar aí. Mas aqui então eu vou usar essa instância. Eu não vou colocar uma saída. O que eu poderia fazer, tá? Olha só.
acho que vai ficar mais claro. Eu poderia vir aqui, ó, colocar essa saída e chamar isso aqui de auxiliar 1, certo? Esse auxiliar 1, eu poderia colocar ele somando aqui e ele tirando aqui, porque é isso que eu quero fazer. É claro que aqui vai ter que ser uma borda de subida, mas como eu tenho a minha instância, eu não preciso fazer isso. Eu poupo a criação dessa variável auxiliar 1 aqui. Nós, em alguns momentos, inevitavelmente vamos precisar criar auxiliares, mas não será necessário em alguns momentos, como esse aqui. Então vamos lá, vou tirar esse aqui, porque eu quero agora essa instância aqui, ó. E aí, esse nome não ficou muito agradável, ficou padrão. Então eu posso vir aqui, lá na minha instância, vou dar um F2 aqui, ó, e vou mudar, para inst de instância, e vou colocar, ó, esteira, ou melhor, inst tom esteira. Agora ele vai ficar um pouquinho mais claro para mim do que eu estou falando. Então aqui em cima, qual que é a variável que eu quero aqui? Ó? Eu quero meu inst tom esteira, ponto, o quê? O quê? É a saída dele. Então a saída do meu temporizador, quando ficar verdadeira aqui, essa variável ela fica verdadeira ali em cima. Além disso, vai pegar e vai tirar ela mesma aqui. Beleza, primeiro passo feito. Aqui agora vai surgir o nosso primeiro, auxiliar 1. Aqui tem que ser um auxiliar, que eu não tenho o que fazer, tá? Então aqui, ó, deixa eu só criar. Coloquei aspas para que quando eu der aqui o meu Ctrl Shift I, ele já venha como uma global memory. Se eu não colocasse as aspas, em próximos que eu criar eu faço isso, ele ia vir aqui como local tempo, então eu ia precisar ficar mudando aqui, ó. Ele viria dessa forma. Mas eu quero uma global memory, definido. Beleza. Uma coisa também, Tia Portal, como eu já falei para vocês, é muito baseado no nome da variável. O endereço pouco importa para a gente que está desenvolvendo aqui agora, tá? Para algumas coisas não, tipo, se eu estiver comunicando duas CPUs, eu estou falando de put-get, ali a gente trabalha em endereço, não nome. Mas, numa programação dessa forma, a gente está trabalhando no nome da variável. Então eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu gosto de esconder o endereço. Fica mais limpo, mais clean a tela. Ok? Tá, então tá aí. O que eu tenho de variável aqui agora? Eu só preciso descobrir qual vai ser o tempo em que vai contar aqui. Para fazer isso, eu tenho o seguinte. Eu poderia usar bloco de escala, eu poderia usar cálculo... eu acho que eu vou usar o calculate aqui, ó. Tá? Porque a gente viu nas aulas passadas aí o calculate, né? O que eu preciso fazer? Eu tenho a minha variável que vai vir lá da IHM, que é a variável setPoint. Como é que eu sei disso? Só ir lá na IHM. Melhor, aqui no meu template que ela está. Template aqui, ó. Venho aqui em propriedades. Aqui em propriedades. A variável está aqui, ó. setPoint. Certo? Aqui já é uma observação. Essa variável setPoint ela pode variar de quanto até quanto? De 0 a 100, não foi isso que eu falei? Então o que a gente vai fazer? A gente vai limitar isso na IHM para que não seja possível entrar com outros valores. Para isso, então, eu vou lá na minha IHM tags. Vou procurar pela minha variável setPoint. Tá aqui. Venho aqui no range dela, nas propriedades. E aqui então, ó, eu vou colocar como sendo uma constante para o máximo e para o mínimo. O máximo aqui então vai ser 100, o mínimo aqui vai ser 0. Tem algumas IHMs que eu preciso colocar para ambos aqui. Eu vou colocar só para, às vezes, não ter que gerar um retrabalho. Beleza, foi. Então aqui ó, o mínimo é 0 e o máximo é 100. Então essa variável, se eu tentar digitar 101, ela já não vai aceitar. Ela vai assumir o valor que estava anteriormente. Feito. Só compilar aqui na IHM, para garantir que está tudo ok, essas mudanças. Foi. Agora, voltando então lá para o meu modo automático, tem essa variável aqui. Ó. Essa variável, ela varia de 0 até 100. Eu preciso inverter isso, igual eu falei para vocês. Quanto menor a velocidade, maior é o tempo do meu clock, que significa que vai estar demorando mais para realizar essa soma. Se varia de 0 a 100, então eu preciso inverter essa escala. Então eu vou pegar e fazer 100 menos o valor do meu setPoint. Ou seja, se eu digitar 10 lá, vai estar 90 aqui para mim. Se eu pegar e digitar 80 lá, vai estar 20 aqui para mim. Eu estou invertendo. Então aqui eu vou colocar o 100. Além disso, eu não sei se isso aqui só inverter já vai ser suficiente, tá?
Eu vou colocar aqui, ó, 2, que eu vou duplicar essa escala, só para verificar se vai ficar bom, se não vai ficar bom, vamos ver se vai ficar agradável. E aqui o cálculo que eu preciso fazer é, então, eu vou pegar o meu, colocar um parênteses, vou pegar o meu 100, que é o meu in 1, menos o meu set point, que é o meu in 2, agora que eu inverti a escala, eu vou multiplicar por aquele coeficiente ali que eu não sei se vai ser 2, talvez eu precise modificá-lo depois. Beleza? Então aqui tá, esse é o meu cálculo. Aqui na saída, tá em real, e aqui a gente vai ver uma coisa que é interessante, né? Porque, será que eu vou precisar de converter ou não? Vamos ver. Eu vou criar aqui o meu auxiliar, tá? Então eu criei o auxiliar 1 ali em cima, eu vou criar o meu auxiliar 2 aqui. Deixa eu ver se eu crio aqui ou ali. Vamos verificar. Eu vou criar aqui, aí ele vai trazer do tipo real. A grande questão é o seguinte, do tipo real eu consigo colocar aqui, vamos ver. Não, ele não deixa. Agora, e se fosse do tipo time? Eu vou dar aqui ó, um rewire. Vou mudar aqui para time. Change. Aqui ele não deixou também. Então aqui provavelmente eu vou precisar converter para tempo. Para converter para tempo, eu tenho um bloquinho que se chama t_conv. Certo? Eu vou converter então esse meu auxiliar. Ó, vou dar aqui um rewire de novo. Ele vai ser real. Auxiliar 2, ele vai entrar aqui. Que é real. Deixa eu ver se ele vai deixar. Aqui acho que ele não vai deixar. Já sei. Vou fazer esse cálculo aqui, ó, em dint. Dint. Fazendo em dint, ele fez as conversões aqui. E aí agora, ó, eu vou vir aqui e converter de dint para o que eu quero. Time. Dá um rewire aqui, essa variável vai ser então dent, que é na hora, que a gente vai resolver na hora. Todos os BOs que forem surgindo, nós vamos resolver assim. Então aqui agora, ó, vai ser time, convertir para time. Agora eu consigo colocar isso aqui lá. Beleza. Vou vir aqui, ó, e vou dar um compilar. A princípio, nenhum erro. Agora eu preciso fazer alguns testes para verificar se tá ok ou não tá ok. Primeira coisa que eu vou fazer então, vou fazer um download aqui, porque antes de testar, antes de ir lá na IHM, eu quero verificar se esse range ele tá ok, ele tá respeitando aquilo que eu tô esperando, né? Fiz o download, vou online aqui. Ok. Então aqui, olha só, o meu setpoint ele tá 0. Quando o meu setpoint tá 0, eu quero que, na verdade, a minha esteira ela não ande. Vai ser o único valor do meu setpoint lá que eu quero que ela fique extremamente parada. Então aqui, ó, para eu não ter que mexer no meu cálculo, eu posso dizer aqui em cima, ó, que isso aqui vai acontecer quando a minha esteira, ó, vou vir aqui, vou lá pegar as minhas comparações, vou colocar ela aqui no favorito já, a gente vai usar bastante isso aqui. Eu quero que a minha esteira ela só vai ser somada se caso o meu setpoint tiver diferente de 0. Beleza. Primeira coisa já resolvida. Agora vamos ver com relação à escala em si, né? Este tempo aqui, ó. Neste caso aqui, então, eu sei que não somaria. Mesmo que eu ligue meu motor, ó, note que aqui tá falso. Então, beleza. Agora vamos ver aqui, ó, quais que serão os meus valores. Se eu colocar 1% lá na IHM, o meu tempo aqui, ó, de soma tá dando 198 milissegundos. Isso aqui é o que eu espero que seja o mais devagar. À medida que eu for aumentando, o que eu espero é que isso aqui vá diminuindo. Então, ó, se eu colocar aqui 2, ó, diminuiu para 196. Beleza. Se eu coloco 50%, vai lá, para 100 milissegundos. Se eu coloco 100%, que vai ser o mais rápido de tudo, vai dando aqui, ó, 0 milissegundos. Ou seja, isso aqui faz muito sentido? Não faz muito sentido. Aqui eu preciso ter um tempo ainda, assim, mínimo. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso pegar esse resultado e dar um offsetzinho nele aqui, ó,
somando com 10, por exemplo. Mas, aí eu vou colocar aqui, ó, em 4. Em 4 ainda não está definido, eu vou vir aqui e vou definir agora, ó, 10. Então agora, quando eu estou com 100%, na verdade eu tenho 10 milissegundos. Isso aqui acho que vai ficar bem rápido, tá? Mas a gente vai verificar daqui a pouco. Se eu tenho 0, ele vai estar ali ó, com 210, mas só que na verdade aqui ele não aceita, né? E 1, aí ele vai começar a andar com 208 milissegundos, vai ser o mínimo. Ok? Então isso aqui já é um ponto suficiente para a gente testar. E para a gente testar, a gente vai fazer o quê? A gente vai lá na IHM, nada melhor do que isso. Para isso, eu preciso conseguir ligar o meu motor 1, né? Porque senão aqui ele não vai dar certo. Eu não vou conseguir mandá-lo para 1, essa que é a verdade. Então eu vou lá na minha network de saídas e eu vou criar uma variável que a gente vai usar provavelmente em alguns momentos aí, que eu vou chamar de teste. Tá? Depois que estiver tudo resolvido, a gente não usa ela mais. Mas vai ficar um booleano que vai ser teste. Quando eu mandar ela para 1, significa que o meu motor está ligado. Beleza. Uma outra coisa importante também, aí aqui para efeito de testes também, tá? Que é o seguinte, deixa eu simular a IHM aqui. Aquela caixa, todas as caixas do nosso exemplo são controladas por visibilidade. Então aqui agora, se eu for tentar testar isso aqui, não está visível a caixa, então eu não vou conseguir ver. Na verdade assim, eu até vou por conta da esteira aqui, ó, por causa do valor dela. Mas eu quero que essa caixa ela seja colocada aqui, ó. Isso aqui não vai ficar aqui, isso aqui é só um teste, né? Mas eu quero aqui energizar essa caixa para ela aparecer lá na IHM também. Então, ó, energizei a caixa 1, chamei aqui, ó. Deixa eu fazer o download. Deixa eu abrir a simulação de novo. Fiz o download aqui já. E agora aqui. Aqui, ó, a minha caixa ela não apareceu ainda. Tem alguma outra coisa que eu preciso fazer para ela aparecer. Deixa eu verificar aqui o que pode ser. Claro, né? Ligar o meu teste. Não faz sentido. Bom. Tá bom, faz parte. Vamos analisar, vamos fazer isso, tá? Eu vou vir aqui, ó, e vou ligar esse meu teste. Modificar aqui para 1. Ele não tá indo, a não ser que tenha outra variável com... Deixa eu fazer o teste aqui. Eu tô no main, beleza? Dá um rewire aqui. Beleza. Era alguma coisa, estava com endereço duplicado, provavelmente. Talvez usando até alguns do clock lá. Engraçado que eu dei o Ctrl Shift I para definir. Mas é isso aí. Bom que vai acontecendo um monte de problemas aí, ó. E aí a gente já vai resolver. Beleza. Com o teste ligado aqui, então. Deixa eu verificar aqui, ó. Qual que é o valor que eu já tô na minha esteira. A minha esteira aqui, ela tá com 10, tá vendo? Por conta daquele pouquinho que eu peguei e liguei ali. Então eu vou lá e vou ligar ela de novo. Liguei o meu teste. Beleza, vamos para IHM agora. Então aqui, ó. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. A minha esteira, ela tá aqui, ó. Ela começa no 125, tá, pessoal? Porque olha só, aqui a minha esteira ela começa no 0. O meu S9 aqui, ó, é o equivalente à posição 125. Na hora da gente programar, a gente vai cuidar disso. Mas o que é fato é que a esteira ela tá aumentando aqui, mas ela tá aumentando de forma que a gente não consegue visualizar. Agora que ela passou do 125, a gente consegue visualizar. Então essa tá sendo a velocidade a mais devagar de todas. Que tá ok, ela tá bem devagarzinha mesmo. Vamos colocar aqui, ó, na metade, por exemplo, no 50%. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, ela acelerou. Tá ok, vamos colocar aqui mais um pouquinho, ó, 80. Como a gente não programou ainda, né, então ela vai passar direto aí, tá tudo certo. 80,
Vamos lá colocar o máximo dela, que é o 100. Ela vai bem rapidona, ó. Então, eu acho que ficou ok. Com os valores que a gente utilizou, vou voltar ela aqui para baixo, ó, 2%. Eu acho que os valores que a gente utilizou fez sentido para animação da esteira. A gente vai conseguir deixar ela um pouco mais devagar, a gente vai conseguir deixar ela um pouco mais rápido. Enfrentamos alguns probleminhas aí com variáveis, simulação e coisas assim, mas a ideia aqui é que eu vá desenvolvendo com vocês. Não estou preparando muita coisa antes das aulas não, tá? Tô simplesmente colocando para gravar e vamos desenvolver aqui na hora, tá? Pode ser que eu tenha algumas ideias certeiras aí, talvez algumas não. Acontece, né? Mas o que é fato é que no final dessa sequência de vídeos a gente vai ter tudo isso aí programado. Certo? Então tá, uma aula um pouquinho mais longa, mas espero que tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa nos comentários aí embaixo. Até a nossa próxima aula.